Já tinham desistido os camponeses de Israel. Já tinham desistido até que eu, Débora, me levantei. E levantou-se uma mãe em Israel. Assim pereçam todos os teus inimigos, ó Senhor. Mas os que te amam, sejam como o sol. E quem ama o Senhor, a gente sabe que são aqueles que obedecem a Ele. Sejam como o sol, quando se levanta na sua força. E a terra teve paz durante 40 anos. Que coisa! Numa sociedade, esse é um caso atípico. Numa sociedade onde a mulher nem era contada, quando essa mulher viu que todo mundo tinha desistido, ela se levantou. E ela se levantou como uma mãe. A Bíblia faz questão de colocar o detalhe que a Débora se levantou como uma mãe. E a gente sabe o que significa ser uma mãe. O que é uma mãe? Uma mãe é alguém que cuida, que dá vida, que sacrifica, que chora, que ri, que defende, que se entrega. Se entrega desde o início, desde quando você fica sabendo que está grávida. É uma entrega durante uma vida inteira. E quando o tempo vai passando, não é que é um tempo que parou ali, né? Você nunca deixa de ser mãe. Você é mãe até o fim. Então a Bíblia fala que a Débora se levantou como uma mãe. Então aí a gente entende o que é uma mãe, porque nós somos mães. Então ela olhou para aquela nação escravizada por Jabim, pelo comandante Císera, por 20 anos, com aqueles 900 carros de ferro. E ela vendo, a Bíblia fala que Jabim escravizou cruelmente Israel. E ela olhou para aquilo que todo mundo desanimou. Todo mundo desistiu. Os soldados, os guerreiros, quem podia guerrear aquela guerra, tinha desistido porque não acreditava. E uma mãe acredita. A mãe acredita. Todo mundo já desacreditou do filho. E a mãe está lá. Ela dizendo, não. Deus não vai deixar meu filho assim. Não, meu filho, ele foi gerado para ser uma bênção. E ele não vai ser uma derrota. Meu filho foi gerado para ser um instrumento nas mãos de Deus. E ele não vai ser derrotado. Então ela olhou para Israel como uma mãe. A mãe da nação. E aquilo ela pensou, não, Israel é campeão com Deus. Eu vou defender essa nação. Eu não concebo assim, eu fico parada e pensando, os enfrentamentos da Débora. Mas é os enfrentamentos de uma mãe. Por isso que ela se levantou como uma mãe. Uma mãe é uma leoa, é aquela galinha que protege os pintinhos, como Jesus falou. Quantas vezes eu quis defender vocês como uma galinha defende os seus pintinhos, protege seus pintinhos, mas vocês não quiseram. Então, uma mãe é essa galinha. A mãe... Pegou bem, né? Não pegou mal, não. Essa que Jesus falou, que Jesus falou. Essa que defende, né? O Osmar foi com as crianças no galinheiro, no rancho. E aí,
incentiva as crianças a ir lá e tal, né? E a galinha saiu com tudo atrás das crianças, mas era assim. Tinha que ver a cena. Tinha que ver a cena. Gente do céu, um monte de criança chorando, caindo uma para cá, em pânico, desesperadas, porque a galinha partiu para cima deles. E ele garantiu que não ia, né? Foi lá para pegar um pintinho para as crianças verem. A galinha partiu para cima das crianças. Quer dizer, não mexa com os meus pintinhos. Né? Não mexa com os meus pintinhos. Então a Bíblia fala que a Débora, ela se levantou como essa mãe, essa leoa, que caça pelos seus filhotes, que defende. E quando você lê sobre a leoa, ela cuida dos outros filhotes, das outras leoas. Elas limpam aqueles... É bonito, você nunca viu um documentário sobre como as leoas cuidam dos seus filhotes, é lindo de você ver. Né? Elas limpam os seus filhotes, elas cuidam, elas caçam pelos filhotes, elas defendem a família. A Bíblia fala em Provérbios que o lugar mais perigoso dentre tantas situações, a situação mais perigosa para você estar é entre uma ursa e seus filhotes. Está em Provérbios essa palavra. Porque é uma mãe. E a ursa é violenta na defesa dos seus filhotes. E a leoa também. E a galinha também, não importa o tamanho. Ela pode correr atrás de 5 crianças e mais um adulto. Porque ela está defendendo os seus pintinhos. E a Débora, ela se levantou como uma mãe em Israel. Então, quando ela viu aquela situação, ela falou, não, Israel não nasceu para ser cauda. Está lá em Deuteronômio, ela conhecia a história. Israel não nasceu para ser cauda. Israel é um campeão com Deus. Israel não nasceu para ser escravo. Israel nasceu para ser subjugado. Israel não nasceu para viver desse jeito. Se ninguém consegue fazer nada, eu vou fazer. E ela, por acreditar, como uma mãe acredita no seu filho, aleluia. Todo mundo já desistiu do filho. O pai já desistiu, a família inteira diz que aquele menino não tem jeito, aquela menina não tem jeito, e a mãe está lá fazendo calo no joelho. Tem calos, como a minha mãe fez calos nos joelhos, orando por nós. Defendendo. A minha mãe se levantou como uma mãe se levanta. Tem uma frase que a gente usa dentro da igreja há muitos anos, que todo filho precisa de uma mãe que ora. Porque ninguém ora como uma mãe por seu filho. Ninguém ora como uma mãe ora pelo seu filho. Ninguém guerreia tanto, luta tanto por um filho como uma mãe. A mãe, ela tem uma disposição de lutar pelos filhos que nenhum outro tem. Mesmo o pai muito comprometido não tem. Os avós, os tios, as pessoas, ninguém tem como uma mãe. E a Débora se levantou como uma mãe em Israel. E quando essa mulher se levantou e começou a julgar a nação de Israel, e a entregar a palavra para a nação de Israel, quer dizer, ela fazia os dois trabalhos. Ela fazia o trabalho de profetizar, de entregar a palavra e de julgar as causas da nação.
As pessoas iam até a Débora para falar, Débora, eu tenho um problema. Coisa de mãe mesmo, né? A mãe sabe sempre dizer, uma mulher de Deus, uma mulher sábia, ela sabe direcionar os filhos para o caminho certo. E eles iam até a Débora e perguntavam para a Débora, nós temos um problema. E a Débora dizia, faz assim. À luz da palavra de Deus, faz assim que vai funcionar. E o resumo dessa história é que um problema que durou 20 anos, através da liderança dessa mulher, dessa mãe. A Bíblia não fala se a Débora teve filhos biológicos, mas ela teve muitos filhos espirituais. E ela teve, ela foi mãe de uma nação. Ela se levantou como uma mãe em Israel. Está escrito, levantou-se uma mãe em Israel. Podia estar aqui, levantou-se uma mulher, levantou-se uma guerreira, levantou-se uma mulher muito forte e tal. Não, levantou uma mãe que engloba tudo isso. Que essa mãe é forte, essa mãe é guerreira, essa mãe é determinada, essa mãe não desiste. Todo mundo desistiu, ela não desistiu. Tanto que vem exatamente assim, já tinham desistido. Até que eu, Débora, me levantei. Quer dizer, todo mundo desistiu, os comandantes desistiram, os soldados desistiram, todo mundo desistiu, todo mundo baixou, porque olhava para aquele problema e não conseguia ver uma saída. E a Débora olhou para aquele problema e viu a saída em Deus. Ela viu a saída em Deus. E ela foi buscar Deus. E ela guerreou com Deus. E o problema que durou 20 anos... Quando ela se levantou como uma mãe, foi o dobro de paz. Foram 40 anos de paz. Para 20 anos de problemas, 40 de paz. Porque a Bíblia fala que pela vergonha dupla honra, o Senhor deu o dobro de anos de paz. E é interessante que nós vamos ver outros juízes e a gente não encontra da mesma forma. Claro, foram juízes maravilhosos, incríveis. Mas a Bíblia faz questão de colocar aqui. E a terra teve paz durante 40 anos. E a terra teve paz durante 40 anos. Quando essa mãe se levantou, por 40 anos, praticamente uma geração, que o período de uma geração dá cerca de 45 anos, por 40 anos aquela nação teve paz. Paz, vida, prosperidade, cuidado. Foram anos diferentes, porque essa mulher se levantou. Se isso não toca você, eu não sei o que pode tocar. Quando uma mulher se levanta, uma mãe se levanta, decidida, não vai ficar assim. Quando eu recebi todos os diagnósticos perversos, cruéis, contra o Mu, eu me levantei. Todos tinham se entregado e desistido, se entregaram aos diagnósticos. Mas eu me levantei, pela misericórdia de Deus. E toda vez que eu olho para o Mu é o mais alto da família. O Mu tem uma capacidade cognitiva melhor do que a nossa. Ele tem um raciocínio. E eu olho para isso, eu falo, é para confundir a gente. Porque não era para ser nada disso. O Mu nasceu prematuro. Eu sofri demais para ter o Mu. Tanto que eu ouvi o médico falar. Vamos lutar, concentrar na mãe agora.
E foi quando eu fiz aquele voto com Deus. O Mu teve bronquiolite. Tinha acabado quando internam o Mu, o filho de um médico tinha acabado de falecer, bebê como o Mu. O Mu foi diagnosticado com epilepsia. E todos os diagnósticos foram os piores. E aí só cresceram essas sentenças foram crescendo. E quando você se levanta com aquela fé de que Deus pode mudar. Mas eu posso falar do Fer. O Fer foi diagnosticado com tantas coisas, sabe? TDAH, déficit de atenção, hiperatividade. São muitas coisas que eu não... A dificuldade da fala. Eram tantas coisas assim, do diretor falar assim para mim. Ele não vai entrar na faculdade, ele não tem a menor possibilidade. Do diretor ir na minha sala para falar isso comigo. Ele não foi, nem me chamou lá, ele foi até mim. E para falar bobagens assim. Que se eu não tivesse Deus, eu teria me abatido demais da conta. Dele não conseguir ficar parado, dele não ter foco, dele ficar agitado, nada fazia ele parar. De eu colocar ele em esporte, orando e colocava ele em vários esportes para ele poder cansar. E todo mundo sem paciência, sem ânimo com ele. Eu via que ele incomodava as pessoas, a família. Eu comecei a não sair muito por conta do Fer, de ir, porque eu percebia que as pessoas se incomodavam com a agitação dele. Sabe quando as pessoas, você percebe aquele olhar, né? Não vem aqui não, menino. Por favor, fique em casa. Não traz esse menino aqui não. Então, e eu profetizei, sabe, dia e noite. E eu não desisti. E eu dizia dia e noite, aquelas sentenças estavam... Eu quebrava e dizia, ele vai estudar, ele vai entrar na faculdade, ele vai sair. Você vai falar, foi fácil? Não, não foi. Mas ele entrou, ele saiu, ele se formou, que foi um milagre, porque ele não conseguia focar, ele não conseguia guardar nada. Nada, não conseguia guardar. Era uma inquietação. Odiava estudar. Queria parar de todo jeito, porque ele não gostava, porque ele não conseguia focar, porque aquilo não chamava a atenção dele. Ele não queria nada daquilo. E eu, orando e insistindo com ele. Orando e insistindo. Então, uma mãe, eu posso contar minhas próprias histórias, e tem tantos detalhes nisso. Queriam que eu desse de todo jeito Ritalina para ele. Eu falei, não vou dar. Não vou dar. Queriam que eu fizesse tratamento, pediram para eu levar para neurologista. Foi para tudo que você possa imaginar. Então, às vezes a gente vem para Jesus e pensa que a gente não vai ter os desafios da gente. A gente tem. Mas hoje, quando eu olho para trás e eu vejo toda essa caminhada, a graça que o Senhor deu, a força, e por receber palavras assim, ó, puxa, essa mulher viu que todo mundo tinha desistido. Todo mundo desistiu. Ela não desistiu.
Ela se levantou como uma mãe. E a gente que é mãe sabe o que é ser mãe. Então, quando a Bíblia fala que ela se levantou como uma mãe, a gente já entende como que a Débora procedeu ali. Ela não agiu de uma forma comum. A Débora agiu de uma maneira diferenciada. Como uma mãe. Ela não tratou ninguém no atacado, ela cuidou daquela nação. E olha que as condições da Ana não eram, da Débora. Da Débora não eram fáceis. Ela ficava debaixo de uma tamareira. É o que me ensina a Débora. E a Ana também, que nós falamos hoje. A Débora me ensina, porque às vezes a gente coloca tantos obstáculos e a Débora ia para debaixo da tamareira, e ali ela julgava, ela entregava a palavra, ela pregava. Tamareira, deserto, dificuldades, guerra, opressão, Jabim na cola, Císera terrível, aqueles 900 carros, quando andava a terra tremia. O povo tremia. E ela acreditou na palavra do Senhor. E você conhece a palavra, né? Que quando nem Baraque chegou a dizer assim, não, se você não for, não vou. Ele falou, tá bom, eu vou para a guerra com você. Você está achando que eu fujo de guerra? Eu vou para a guerra. Só que a honra, você não vai ter a vitória completa. A honra de matar Císera não vai ser sua, vai ser de uma mulher. Porque você não acreditou. E ela foi para a guerra, crendo no que Deus ia fazer. E naquele dia, onde estava a confiança de Jabim e de Císera? Nos carros de ferro. O que Deus fez? Mandou uma chuva. Não era a época de chuva, era para chover. O rio Kizom, não é o rio Kizom, é um outro rio que agora saiu da cabeça. Ele transbordou. Os carros atolaram. E o grande Císera sai fugido. Corre para a tenda de Heber. A mulher de Heber, que é Jael, deixa ele entrar e mata ele ali. Que foi uma mulher que vivia em tendas, diz a Bíblia. Uma mulher comum, mas que está na Bíblia, porque ela fez a diferença. E essa mãe, quando ela se levantou, essa mulher como uma mãe, ela tirou aquele povo da escravidão, tirou daquele sofrimento que durava 20 anos e atraiu paz, uma paz que durou 40 anos. É isso que Deus espera de nós. Que nós nos levantemos, porque olha, o mundo está tudo invertido. Está tudo uma bagunça. E se a gente não vigiar, esse efeito respinga na gente. E a gente começa a ter um comportamento que não está alinhado com a palavra de Deus. Que não se parece com a palavra de Deus. Porque uma mãe não é egoísta. Uma mãe é doadora, vive uma vida sacrificial, uma vida de entrega. Uma mãe, ela vive para Deus e a sua família. Para seus filhos. Para a sua família. E se você não for ouvir aí fora, esse mundo vai te ensinar a ser uma pessoa egoísta. Uma pessoa pequena. E Deus não nos chamou para sermos egoístas nem pequenos. Mas para sermos pessoas generosas e entregues. Você é uma mãe. Levante-se como uma mãe que você é. Pela sua casa, pela sua família, por tudo que Deus colocar diante de você. Ela se levantou numa nação como uma mãe. E eu creio que Deus está nos chamando, nesse Dia das Mães, 2023, a nos levantar como uma mãe. Vamos nos levantar como uma mãe. Uma mãe sacrifica, uma mãe se doa, uma mãe fica num lugar difícil por algo maior. Uma mãe não vive para ela, não é mesmo? Ela vive para o filho, para a família.
Só que o mundo vai dizer assim, para de cuidar dos outros. Não viva para os outros, não. Viva para você. Você tem que viver para você. E a Bíblia vai dizer assim, não. Derrame a sua vida na vida do outro. Então aí você que vai escolher. Você vai viver dentro do padrão do mundo, que manda você viver só para você, de forma egoísta, pensa em você, abandone tudo e pense em você, ou pense em algo maior. Pense como Deus quer que você pense. Pense na sua família. Pense no reino. Viva para algo maior. Eu penso que mãe, a Bíblia nos ensina o tempo inteiro, é renúncia, é sacrifício, é entrega todos os dias, é uma doação, é um cuidado o tempo todo. A mãe tem uma percepção, ela vê lá na frente, então ela se antecipa, ela tem um discernimento, ela se antecipa e ela toma decisões com base nesse discernimento. Então eu penso que Deus está chamando as mulheres a se levantarem como Débora, aquela que foi uma mãe de uma nação, capaz de mudar a história da nação de Israel, tirando o jugo do inimigo e levando aquela nação a 40 anos de paz. Deus está falando a mesma coisa aqui para nós. Levante-se como Débora se levantou, como uma mãe, e faça esse papel de mãe. Porque não importa a idade, se o seu bebê tem 1 mês, ou tem 40, 50 anos, não importa a idade, você continua sendo mãe, para interceder, para orientar, para cobrir, para suprir. Eu sempre conto isso, que eu preciso da bênção dos meus pais, eu peço a bênção dos meus pais. Às vezes meus pais me ligam, minha mãe me liga só para me abençoar. Esses dias que eles estavam ali, eu ainda contei no programa essa história, deles entrarem na cozinha, eu estar cozinhando e ela começar a me abençoar. E os dois colocarem as mãos na minha cabeça e a minha mão sobre a mão deles. E eles começaram a declarar, e eles fazem isso sempre. E eu atribuo muito a esse tipo a esse comportamento, a esse entendimento, o quanto isso faz diferença. A bênção, eu abençoo meus filhos todos os dias. Eu abençoo meus netos todos os dias. Eu abençoo a igreja do Senhor todos os dias. E eu possuo todas as bênçãos que são declaradas sobre mim, porque eu acredito nisso. Eu não acredito quando você diz assim, bispo, eu te abençoo. É uma palavra ao vento. A minha Bíblia diz que essa palavra tem poder se eu creio nela e eu possuo na minha vida. Então, quando você diz assim, bispo, eu te abençoo, eu pego, eu seguro e digo, eu recebo essa bênção em nome de Jesus. Porque eu sei biblicamente que isso é verdade. Então, eu por conhecer, eu libero bênçãos todos os dias sobre eles, sobre a igreja. Levante-se como uma mãe e libera bênçãos sobre sua família, sobre seus filhos, sobre as pessoas que você encontrar no seu caminho. Levante-se. Saia daqui com essa decisão. Que hoje você se levanta como uma mãe. Ainda que você diga assim, bicho, eu sou uma mãe. Eu sei que você é. Mas saiba, nem todas as mães se levantaram como mães. E muitas vezes Deus nos chama e diz assim, levante-se como uma mãe. Porque tem mulheres, tem pessoas que são mulheres que foram progenitoras, mulheres que geraram, mas que nunca tiveram um comportamento maternal. O mundo vem dizendo que nem todo mundo nasce com isso. Eu não acredito nisso. Eu creio que foi um padrão que foi colocado, foram influências, porque Deus não é um Deus confuso. Ele fez todas as mulheres para gerar filhos, para serem mães. Isso é bíblico, está escrito. E que você pode ver que quando alguma mulher não gerou, não frutificou, é porque tinha algum problema, alguma questão que tinha que ser trabalhado.
Alguma coisa que precisava ser resolvida ali. Então, todas nós fomos geradas para a maternidade. Tudo o contrário do que esse mundo fala. Para a maternidade, para amar. Uma coisa que eu venho percebendo é que o mundo está intolerante com as crianças. Eu que tenho criança, para onde a gente vai, eu percebo uma intolerância com crianças. As pessoas não têm paciência, elas ficam com o cachorrinho, e eu não estou dizendo para não ter amor ao cachorrinho, nós temos um cachorrinho também, e temos amor pelo cachorro, mas as pessoas têm um tato com o seu pet, e elas não têm com crianças. Esse é o padrão que está sendo colocado. Você vê que é um ódio, isso é bíblico, isso é milenar. Esse horror às crianças. O sacrificar as crianças. Então, tudo que o Senhor fez, deixe vir a minhas crianças. Eles estavam impedindo as crianças de ir até o Senhor. A mesma coisa hoje. Há uma luta para impedir que as crianças cheguem até Jesus. Há uma luta para roubar isso da mulher. A capacidade de gerar, a maternidade, esse senso materno. Há uma luta para roubar. Porque tudo que Deus fez é bom. E o diabo quer roubar o que é bom. E você não pode deixar isso acontecer. Se você disser assim, não, eu não sou maternal. Acredite no que eu vou dizer. Você foi provavelmente criada num padrão, ou você conviveu e você recebeu um padrão. Que abafou isso em você. Porque Deus não errou com você. Não errou com nenhuma de nós. Toda mulher nasceu para gerar. Tanto que ela tem útero, ela tem mama para amamentar. Toda mulher nasceu para gerar. Toda mulher nasceu para amamentar. Ela vem com mamas para poder dar nutrição para o seu bebê. Toda mulher, ela nasceu com uma força para dar a luz. A luz, imagina o que é dar a luz. Luz. Olha o poder que isso tem. Eu amo essa expressão, dar a luz. Isso dá um poder. Isso é incrível. Então levante-se como uma mãe. Todo filho, toda casa, toda família precisa de uma família, de uma mulher que ora, de uma mãe que ora. Débora se levantou como uma mãe e mudou a história de uma nação. Se nós nos levantarmos, isso no mínimo, você vai mudar a história da sua família. No mínimo, você vai mudar a história da sua família. Vamos orar. Meu Deus, eu tenho essas mulheres aqui, incríveis, abençoadas, maravilhosas, que eu tenho a honra de poder orar com elas, abençoá-las, entregar essa palavra, que muito toca a minha vida, muito impacta a minha vida. Muito obrigada. Obrigada por essa palavra, obrigada por essa oportunidade, obrigada por tê-las comigo, obrigada por essa mensagem, obrigada pelo que está fazendo aqui e vai continuar fazendo. Passa do teu sangue sobre elas, cubra cada uma com teu sangue, entra no profundo da alma de cada uma, cura os corações, cura a alma ferida, fortalece, resgata agora, traz de volta essa maternidade, esse sentimento materno. Dá essa vida, Senhor, essa vida no coração dessa mulher, que foi gerada para gerar vidas, para nutrir vidas, para alimentar vidas. Eu abençoo o teu povo.
Eu abençoo essas mulheres e peço vida sobre elas, força sobre elas, sabedoria, discernimento, visão, capacidade de cumprir com o propósito que foi destinado a cada uma. Capacidade, Senhor, dê a cada uma a capacidade de cumprir com o propósito, com o chamado que cada uma foi destinada a cumprir, a praticar, a honrar. É o que eu te peço. Venha sobre cada uma. Senhor, elas são mães. E elas desejam o melhor para seus filhos. E eu oro que a graça do Senhor, para que a graça do Senhor venha sobre cada filho, sobre o esposo, sobre a vida sentimental, sobre esses filhos, sobre a vida profissional, familiar. E que cada uma consiga cumprir plenamente com o seu destino, plenamente com o seu chamado. Cada uma, Senhor, consiga cumprir plenamente com o chamado da vida. Cada uma tem um chamado, mas o chamado maior aqui é o de ser mãe, é o de gerar um novo filho, um novo ser, e formar, e entregar uma autoridade para esse mundo, uma força poderosa para esse mundo. Quantas mulheres que geraram pessoas que fizeram a diferença no mundo inteiro. E aqui tem mulheres, Senhor, que geraram filhos, que elas estão educando. É aquela frase, a mão que está balançando o berço, é aquela que vai governar uma nação. Porque aquilo que nós estamos depositando dentro do coração dos nossos filhos é que vai fazer a diferença nesse mundo, para bem ou para mal. E nós podemos estar criando, educando e ter gerado e estar educando presidentes, governadores, autoridades, médicos que vão curar vidas, homens e mulheres que vão fazer a diferença, que vão construir coisas incríveis, que serão criativos e vão fazer a diferença em cada área, ou até mesmo numa nação e no mundo. Eu oro para que cada mulher que aqui está tenha esse discernimento, essa percepção, esse entendimento da importância dela para a sociedade, para esse mundo, para o teu reino, para a família dela. Que ela entenda o quanto ela é uma peça fundamental. A mulher é muito influenciadora, Senhor. Que ela entenda o quanto ela é influenciadora e que ela decida influenciar a casa dela, influenciar a família dela, para que ela possa influenciar gerações. Porque se ela influencia esse filho, ela está influenciando o neto, que está influenciando o bisneto. Senhor, eu oro para que ela entenda isso. Quando eu me lembro e vejo o resultado dos calos que a minha mãe produziu orando de joelhos, ela me influenciou. Eu tenho influenciado a tantos, que tem influenciado meus filhos, que tem influenciado meus netos. Isso não para. Que cada mulher entenda o papel dela. Quando nós vemos na Bíblia que a Thalia foi uma mãe ruim, ela dava maus conselhos para Amazias, e ele morreu cedo, porque ela tinha, diz a tua palavra, e a sua mãe lhe dava maus conselhos. Isso só prejudicou o filho dela. A Jezabel deu maus conselhos para a filha, que foi a Thalia, que deu maus conselhos para o filho, que foi Amazias. E isso é uma corrente que não cessa. Eu oro para que aqui só tenha mulheres sábias, tomadas de discernimento, de temor,
de comprometimento, de entrega com o maior propósito da vida, que é o chamado para frutificar. E elas frutificaram. E que elas possam continuar frutificando como mulheres, como mães. Que elas se levantem aqui hoje como mães. Mães conscientes de que são mães, conscientes que têm um papel a cumprir, conscientes que jamais serão ex-mães, mães que continuam influenciando com orações, com orientações, com um testemunho, com escolhas. Eu abençoo essas mulheres. Eu as abençoo e abençoo suas casas, suas famílias, abençoo seus filhos, abençoo o seu destino. Eu abençoo a vida de cada uma nesta data especial. E que saia daqui mulheres como Débora, mulheres que se levantaram e se levantaram como uma mãe se levanta. Obrigada por tudo. Eu te louvo e te agradeço. Eu as abençoo. Obrigada por tudo. Amém, amém e amém. Graças a Deus, amém. Obrigada, meu Deus. Aleluia. Aleluia. Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigada por tudo. Amém, amém, amém.